Como um documento que proclamava que todos os homens são criados iguais, pôde dar origem a uma nação onde 4 milhões de almas humanas eram legalmente classificadas como propriedade. E quando um senador da República é espancado até a inconsciência no chão do Senado por ousar discursar contra a escravidão, isso ainda é um debate político ou o primeiro sangue de uma guerra que ainda não tem nome? A ferida não surgiu de repente. Ela sempre esteve lá, costurada no tecido da própria liberdade americana. Uma contradição ambulante. A nação nasceu com um coração duplo, um batendo ao ritmo da liberdade, o outro ao som do chicote do feitor. Por décadas, políticos, homens que se consideravam gigantes, tentaram remendar essa falha com compromissos frágeis. O compromisso do Missouri de 1820, o compromisso de 1850. Eram apenas curativos em uma artéria rompida. Políticos em Washington desenhavam linhas em mapas, sem entender que, na realidade, essas linhas teriam que ser desenhadas com sangue. Cada novo estado, admitido na União, era uma batalha campal, uma disputa feroz para determinar se ele seria livre ou escravista, inclinando a balança do poder nacional. O debate deixou de ser sobre tarifas ou bancos. Tornou-se uma questão de pecado e destino, de salvação e danação. A cisão não era mais uma linha em um mapa, era um abismo na alma. O ar estava eletrificado com uma raiva que a lógica não conseguia mais conter. A Lei Kansas-Nebraska de 1854 foi a faísca que incendiou a pradaria. A ideia parecia tão razoável, tão americana, deixar que os próprios colonos decidissem, através do voto, se seu território seria livre ou escravista. Soberania popular, eles chamaram, mas na prática transformou o Kansas em um campo de batalha. Colonos de ambos os lados da questão inundaram o território, não apenas com suas famílias e arados, mas com bíblias em uma mão e rifles Sharps na outra. As eleições se tornaram farsas sangrentas, com milícias rivais intimidando eleitores e assassinando oponentes. Cidades inteiras foram saqueadas e queimadas por vizinhos que, um mês antes, compartilhavam o mesmo solo. O território ganhou um novo nome, escrito com o sangue de seus cidadãos: Kansas Sangrento. Era a Guerra Civil, em miniatura, um ensaio geral grotesco para a carnificina que estava por vir. O que você defenderia até a última gota de sangue? A unidade de seu país ou o direito ao seu próprio caminho, mesmo que pareça monstruoso para os outros? A violência não se limitou às fronteiras poeirentas. Ela ecoou nos corredores de mármore do poder em Washington. O senador Charles Sumner, de Massachusetts, um abolicionista de retórica inflamada, proferiu um discurso intitulado O Crime contra o Kansas, no qual atacou verbalmente seus colegas pró-escravidão com uma fúria puritana. 2 dias depois, o congressista Preston Brooks, da Carolina do Sul, parente de um dos senadores insultados, aproximou-se de Sumner em seu assento no Senado. Ele não o desafiou para um duelo. Ele o espancou selvagemente com uma bengala de gutta-percha, até que a bengala se partisse e Sumner estivesse caído, ensanguentado e inconsciente. O Norte ficou horrorizado. O Sul aplaudiu Brooks como um herói, enviando-lhe centenas de novas bengalas para substituir a que ele havia quebrado na cabeça de um Yankee. O diálogo havia terminado. A diplomacia falhou. A nação estava se comunicando com a linguagem da violência. Nesse caldeirão de ódio, surgiu um homem que era a própria personificação da fúria justa: John Brown. Para alguns, ele era um profeta do Antigo Testamento, enviado por Deus para purgar a terra do pecado da escravidão com fogo e espada. Para outros, ele era um terrorista louco, um assassino, cuja insanidade
ameaçava incendiar o país. Brown não acreditava em compromissos. Ele acreditava no julgamento divino e se via como o instrumento desse julgamento. Ele já havia manchado as mãos com sangue no Kansas, liderando um massacre noturno de 5 colonos pró-escravidão. Mas sua visão era muito maior. Ele sonhava com uma rebelião de escravos em larga escala, uma revolta que varreria o Sul e quebraria as correntes de 4 milhões de pessoas. Em outubro de 1859, com um pequeno bando de seguidores, incluindo seus próprios filhos, ele lançou um ataque audacioso ao arsenal federal em Harper's Ferry, Virgínia. Seu plano era capturar as armas e distribuí-las aos escravos, que ele acreditava que se levantariam em massa para se juntar à sua causa. O plano era um desastre militar. Os escravos não se levantaram. A cidade não o apoiou. Em vez disso, a milícia local e os fuzileiros navais dos Estados Unidos, liderados pelo coronel Robert E. Lee, rapidamente cercaram e capturaram Brown e seus homens. O julgamento de John Brown foi um espetáculo nacional. Ferido, mas com o espírito inabalado, ele transformou o tribunal em seu púlpito. Ele falou não como um criminoso, mas como um mártir. Suas palavras, impressas nos jornais de todo o país, eram eloquentes, poderosas e aterrorizantes. Ele admitiu seus atos, mas negou qualquer culpa. Se eu tivesse feito isso em favor dos ricos, dos poderosos, declarou ele, teria sido tudo certo. Mas ele o fez pelos humilhados e desprezados de Deus. Ele foi condenado por traição, assassinato e incitação a uma insurreição de escravos. Em seu caminho para a forca, ele entregou a um guarda uma última nota profética. Eu, John Brown, estou agora bem certo de que os crimes desta terra culpada nunca poderão ser purgados senão com sangue. Sua execução o transformou. No norte, sinos de igrejas tocaram em sua homenagem. Ele se tornou o mártir que daria seu nome a uma canção de marcha cantada por centenas de milhares de soldados da União. No sul, seu nome se tornou sinônimo de terror, a prova final de que os abolicionistas do norte não parariam por nada para destruir seu modo de vida, incitando seus escravos a massacrá-los em suas camas. O medo e a paranoia tomaram conta do sul. A cisão estava completa. A eleição de 1860 seria apenas a formalidade que selaria o divórcio de uma nação. A guerra não era mais uma possibilidade, era uma certeza matemática. Uma tempestade se formando no horizonte, pronta para desabar. A América estava à beira do abismo, olhando para a escuridão de uma guerra fratricida. A nação se tornara um barril de pólvora. A eleição de Abraham Lincoln foi o fósforo aceso. Que dilema moral você enfrentaria? Lutar por uma causa que acredita ser divina, mesmo que o mundo a chame de terrorismo, ou defender a ordem, mesmo sabendo que ela se baseia em uma injustiça monstruosa? Deixe sua escolha nos comentários. A história está ouvindo. A eleição de Abraham Lincoln, em novembro de 1860, não foi a causa da secessão, mas o pretexto final. Para o Sul, a vitória de um partido declaradamente contrário à expansão da escravidão era a confirmação de seus piores medos. Eles haviam perdido o controle do governo federal. Eram agora uma minoria permanente em uma nação que, em sua visão, se tornara hostil a seus interesses, sua cultura e sua própria existência. O nome de Lincoln, um advogado de Illinois que nunca havia defendido a abolição imediata, mas apenas a contenção da escravidão, tornou-se um grito de guerra. Políticos do Sul, que por anos haviam ameaçado a secessão, agora tinham que cumprir sua palavra ou parecerem tolos. A Carolina do Sul, sempre a mais radical dos estados escravistas,
foi a primeira a agir. Em 20 de dezembro de 1860, uma convenção especial votou unanimemente pela dissolução da União com os Estados Unidos da América. Foi como se a primeira peça de um dominó gigante tivesse caído. Nos meses seguintes, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas seguiram o exemplo. Eles se autodenominaram os Estados Confederados da América, elegeram seu próprio presidente, Jefferson Davis, e começaram a tomar posse de propriedades federais dentro de suas fronteiras, arsenais, casas da moeda, fortes. A União, que se acreditava ser perpétua, estava se desfazendo, estado por estado. A cisão se tornava uma realidade política. Enquanto isso, em Washington, o governo federal parecia paralisado. O presidente James Buchanan, em seus últimos meses de mandato, era um homem quebrado, lamentando que, embora a secessão fosse ilegal, ele não tinha poder constitucional para impedi-la. Era a paralisia da liderança no momento de maior crise. Congressistas e senadores do Sul faziam discursos de despedida, emocionados no Capitólio, alguns chorando, antes de partirem para se juntar à sua nova nação. Tentativas febris de um novo compromisso foram feitas. Propostas para garantir a escravidão onde ela já existia, para apaziguar o Sul, foram debatidas. Mas era tarde demais. O Sul não queria garantias, queria independência. O Norte, embora dividido, estava lentamente endurecendo sua resolução. A questão não era mais apenas sobre a escravidão, era sobre a própria natureza da República. Poderia uma minoria simplesmente decidir deixar a nação sempre que perdesse uma eleição? Se sim, então a democracia era uma farsa e os Estados Unidos da América não eram uma nação, mas uma frágil liga de estados soberanos. Em meio a esse caos, Lincoln viajou para Washington para sua posse, entrando na cidade quase como um ladrão na noite, em meio a ameaças de assassinato. Em seu discurso inaugural, ele estendeu um ramo de oliveira, mas com uma espinha de ferro. Ele não tinha intenção de interferir na escravidão onde ela existia, mas declarou que a secessão era a essência da anarquia e que a União era inquebrável. Ele prometeu manter, ocupar e possuir as propriedades do governo federal. A conclusão de seu discurso foi um apelo comovente. Não somos inimigos, mas amigos. Não devemos ser inimigos. Embora a paixão possa ter tensionado, ela não deve romper nossos laços de afeto. Mas a paixão já havia rompido esses laços. O apelo chegou tarde demais. A atenção de todos se voltou para um pequeno forte de tijolos em uma ilha artificial no porto de Charleston, Carolina do Sul, Fort Sumter. Era uma das poucas instalações federais no Sul que ainda não haviam sido tomadas. Sua pequena guarnição, sob o comando do Major Robert Anderson, estava isolada, com pouca comida e cercada pelas novas forças confederadas. Para o Sul, a presença da bandeira dos Estados Unidos da América no coração de seu porto mais importante era um insulto intolerável. Para o Norte, a rendição do forte seria uma humilhação, um reconhecimento da independência da Confederação. Fort Sumter se tornou o ponto de ignição simbólico. Lincoln, em uma jogada de mestre político, decidiu reabastecer o forte apenas com comida e suprimentos, não com armas ou reforços. Ele informou as autoridades da Carolina do Sul de suas intenções. A decisão agora era deles. Se eles abrissem fogo em um navio desarmado que trazia comida para homens famintos, eles seriam os agressores aos olhos do mundo. O presidente confederado Jefferson Davis, pressionado pelos radicais de seu próprio governo, sentiu que não tinha escolha. Ele não podia permitir que o forte fosse reabastecido. Ele ordenou que o comandante local, o general P.J.T. Beauregard,
exigisse a rendição imediata de Fort Sumter. O Major Anderson, que por acaso havia sido aluno de Beauregard em West Point, recusou. Às 4h30 da manhã de 12 de abril de 1861, a primeira granada confederada traçou um arco luminoso no céu escuro e explodiu sobre o forte. A Guerra Civil Americana havia começado. O bombardeio de Fort Sumter durou 34 horas. Miraculosamente, ninguém foi morto pelo fogo inimigo, mas o efeito político foi devastador. No norte, a notícia do ataque à bandeira uniu a opinião pública da noite para o dia. A hesitação desapareceu, substituída por uma onda de fúria patriótica. Lincoln convocou 75 mil voluntários por 90 dias para reprimir a rebelião. A convocação de tropas por Lincoln, por sua vez, forçou os estados do Alto Sul, que até então haviam hesitado, a escolher um lado. Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte se recusaram a fornecer tropas para lutar contra seus estados irmãos do Sul e se juntaram à Confederação. A cisão estava completa. A euforia da guerra tomou conta de ambos os lados. Em Washington e em Richmond, a nova capital confederada, ninguém esperava uma guerra longa. Os jovens se apressavam para se alistar, com medo de que o conflito terminasse antes que eles tivessem a chance de ver a ação e ganhar glória. Seria uma aventura de verão, uma demonstração de força e todos estariam em casa para o Natal. Essa ilusão romântica de uma guerra rápida e gloriosa seria brutalmente destruída em uma tarde quente de julho, perto de um pequeno riacho na Virgínia chamado Bull Run. A alta sociedade de Washington viajou em carruagens, com cestas de piquenique e garrafas de champanhe, para assistir ao exército da União esmagar os rebeldes. Eles esperavam um espetáculo. O que eles viram foi um desastre. Os exércitos, ambos formados por voluntários verdes e mal treinados, colidiram em uma confusão caótica. A batalha oscilou para frente e para trás, até que a chegada de reforços confederados e um grito de guerra aterrorizante, o grito rebelde, quebraram a linha da União. A retirada se transformou em uma fuga desordenada. Soldados em pânico jogaram fora seus rifles e correram de volta para Washington, misturando-se à multidão de civis aterrorizados. A grande ilusão da guerra de 90 dias morreu ali. Na poeira e na humilhação de Bull Run, ficou terrivelmente claro para todos. Esta não seria uma aventura de verão. Seria uma guerra longa, suja e muito, muito sangrenta. O primeiro grande choque havia passado, deixando para trás apenas a certeza de que a estrada à frente seria pavimentada com os corpos dos jovens que marcharam para a guerra com uma canção nos lábios, jovens que agora estavam em retirada. A retirada de Bull Run foi um choque para o sistema do Norte, mas também um despertar necessário. A complacência foi substituída por uma determinação sombria. O Congresso autorizou a criação de um exército de 500 mil de homens com alistamento de 3 anos. A guerra não seria vencida em uma única batalha gloriosa, mas em uma longa e exaustiva campanha. No comando do principal exército da União no leste, o exército do Potomac, Lincoln colocou um jovem e carismático general chamado George B. McClellan. McClellan era um organizador brilhante. Ele pegou os regimentos de voluntários desmoralizados e os transformou em uma máquina de guerra soberba, bem treinada e bem equipada. Ele era amado por suas tropas. O único problema era que McClellan odiava lutar. Ele era excessivamente cauteloso, constantemente superestimando a força do inimigo e sempre encontrando uma desculpa para não avançar. Por meses, enquanto o outono se transformava em inverno, seu magnífico exército permaneceu inativo perto de Washington,
para a crescente frustração de Lincoln. Enquanto isso, no Oeste, a guerra assumia um caráter diferente, mais fluido e brutal, longe dos olhos da elite política. E um novo tipo de general estava emergindo, um homem chamado Ulysses S. Grant, que não se parecia em nada com o vistoso McClellan. Grant era desgrenhado, quieto e tinha um histórico de fracassos na vida civil. Mas ele tinha uma qualidade que McClellan não possuía: ele lutava. Ele compreendeu uma verdade simples da guerra: a vitória pertencia a quem estava disposto a infligir e suportar mais danos. No início de 1862, enquanto McClellan ainda perfurava suas tropas, Grant lançou uma campanha ousada para tomar o controle dos rios Tennessee e Cumberland, as artérias vitais da Confederação no Oeste. Em uma rápida sucessão, ele capturou Fort Henry e Fort Donelson. Na rendição de Donelson, quando o comandante confederado pediu os termos, Grant deu sua famosa resposta: nenhum termo, exceto uma rendição incondicional e imediata, pode ser aceito. Proponho mover-me imediatamente sobre suas obras. A rendição de mais de 12.000 confederados foi a primeira grande vitória da União na guerra e catapultou o desconhecido Grant ao estrelato nacional. Mas a guerra no Oeste também mostrou seu lado terrivelmente sangrento. Em abril, em uma batalha perto de uma pequena capela chamada Shiloh, no Tennessee, os confederados lançaram um ataque surpresa devastador ao exército de Grant. O primeiro dia de luta foi um inferno de combates desesperados em florestas densas e campos de pêssegos em flor. A União foi empurrada para trás, quase para a aniquilação. Mas Grant, imperturbável em meio ao caos, recusou-se a recuar. Naquela noite, enquanto uma chuva torrencial caía sobre os feridos e moribundos, um de seus generais, William Tecumseh Sherman, o encontrou debaixo de uma árvore. Bem, Grant, disse Sherman, tivemos um dia diabólico, não tivemos? Grant, mascando seu charuto, respondeu calmamente: sim, vamos atacá-los de manhã. E ele o fez. Com a chegada de reforços, Grant contra-atacou e varreu os confederados do campo. Shiloh foi uma vitória da União, mas a um custo terrível. Os dois lados sofreram um total de 23.000 baixas. Foi mais do que todas as guerras americanas anteriores juntas. A nação ficou chocada. A guerra romântica estava morta e enterrada. O que restou foi a matemática brutal da carnificina industrial. Enquanto a guerra se arrastava, Lincoln enfrentava uma pressão crescente para mudar o propósito do conflito. Inicialmente, a guerra era para preservar a União, não para acabar com a escravidão. Lincoln temia que qualquer movimento em direção à emancipação afastaria os estados escravistas fronteiriços cruciais que permaneceram leais à União. Mas à medida que as listas de baixas cresciam, a lógica da guerra mudava. Os abolicionistas argumentavam que a escravidão era a causa raiz da rebelião e que era moralmente hipócrita lutar contra os senhores de escravos sem libertar os escravos. Havia também uma razão militar prática. A escravidão era uma enorme fonte de força para a Confederação. Escravos construíam fortificações, cultivavam alimentos e liberavam quase toda a população branca masculina para lutar. Libertar os escravos não era apenas um imperativo moral, era uma arma de guerra. Lincoln, um mestre do tempo político, esperou pelo momento certo. Ele precisava de uma vitória militar no leste para emitir uma proclamação de uma posição de força, não de desespero. E o general Robert E. Lee, o brilhante e audacioso comandante do Exército da Virgínia do Norte, da Confederação, estava prestes a lhe dar essa oportunidade. Após uma série de vitórias impressionantes contra os generais hesitantes da União, Lee
decidiu levar a guerra ao norte. Em setembro de 1862, ele cruzou o rio Potomac e invadiu Maryland. Ele esperava ganhar apoio para a causa confederada, obter suprimentos muito necessários e talvez até ameaçar Washington, forçando o norte a negociar a paz. O destino, no entanto, interveio de uma forma bizarra. 2 soldados da União, descansando em um campo perto de Frederick, Maryland, encontraram um pacote de charutos enrolado em um pedaço de papel. O papel era uma cópia da Ordem Especial 191 de Lee, detalhando todo o seu plano de batalha, incluindo a dispersão de suas forças. O documento foi levado rapidamente para o general McClellan. Pela primeira vez, um comandante da União conhecia os planos exatos de seu adversário. Aqui está um papel com o qual, se eu não puder chicotear Bob Lee, estarei disposto a ir para casa, exclamou McClellan. Mas, fiel à sua natureza, ele hesitou. Ele esperou 18 horas cruciais antes de agir, dando a Lee tempo precioso para descobrir que seu plano havia sido comprometido e para começar a concentrar seu exército dividido perto da cidade de Sharpsburg, ao longo de um riacho chamado Antietam. Em 17 de setembro de 1862, os 2 exércitos se chocaram na batalha de um dia mais sangrenta de toda a história americana. A luta começou ao amanhecer em um campo de milho que mudou de mãos mais de 12 de vezes, deixando o chão coberto de corpos. Depois, a batalha se concentrou em uma estrada afundada, apelidada de Bloody Lane, onde milhares de homens morreram em um espaço confinado. Finalmente, à tarde, a luta se moveu para uma ponte de pedra sobre o Antietam Creek, que ficou conhecida como Ponte de Burnside. Ao final do dia, mais de 22 mil homens estavam mortos, feridos ou desaparecidos. O campo de batalha era uma visão de horror indescritível. Taticamente, a batalha foi um empate. Lee foi forçado a recuar para a Virgínia, encerrando sua invasão. Mas Lincoln viu a oportunidade que esperava. Ele declarou Antietam uma grande vitória da União e 5 dias depois emitiu a proclamação de emancipação preliminar. Ele declarou que a partir de 1º de janeiro de 1863, todos os escravos nos estados rebeldes seriam então doravante para sempre livres. A proclamação era uma obra de gênio político. Ela não libertou um único escravo nos territórios que a União controlava, mas transformou a natureza da guerra. Não era mais apenas uma luta para restaurar a velha União. Agora, era uma cruzada revolucionária pela liberdade. O traço de uma caneta na fumaça da batalha de Antietam deu à carnificina um novo e terrível propósito. A guerra agora era pela alma da América. A proclamação de emancipação teve consequências profundas e imediatas. Internacionalmente, tornou politicamente impossível para a Grã-Bretanha ou a França, que haviam abolido a escravidão décadas antes, intervir ao lado da Confederação. Lutar pela Confederação agora significava lutar pela preservação da escravidão, uma posição que nenhuma nação europeia poderia defender. Em casa, a proclamação abriu as portas para o alistamento de soldados negros no Exército da União. Inicialmente, eles foram recebidos com preconceito e designados principalmente para tarefas de trabalho manual. Mas à medida que provaram sua coragem em combate, como na heróica carga do 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts em Fort Wagner, eles ganharam respeito e um papel crucial na vitória da União. No final da guerra, quase 200 mil homens afro-americanos haviam servido no Exército e na Marinha da União, lutando por sua própria liberdade e pela salvação da nação. Para o Sul, a proclamação
era a prova final do que eles sempre alegaram, que a Guerra do Norte era uma cruzada fanática para destruir seu modo de vida e incitar uma guerra racial. A resistência confederada endureceu. A guerra se tornou mais amarga, mais ideológica. A possibilidade de uma paz negociada desapareceu. Seria uma luta até a morte. A guerra havia encontrado sua alma, mas para vencer, o Norte precisava de um plano, uma grande estratégia para subjugar um inimigo vasto e determinado. Essa estratégia já existia, proposta no início da guerra por um velho e sábio general chamado Winfield Scott. A maioria dos jovens oficiais a havia ridicularizado. Eles a chamaram de Plano Anaconda. A ideia era simples, mas abrangente. Em vez de buscar uma única batalha decisiva, a União deveria esmagar a Confederação lentamente, como uma grande cobra constritora. O plano tinha 3 partes. Primeiro, um bloqueio naval maciço de toda a costa sulista, cortando seu comércio com o mundo. Segundo, tomar o controle do rio Mississippi, dividindo a Confederação em 2. E terceiro, capturar a capital confederada, Richmond. No início, o plano foi descartado como muito lento e passivo. Mas à medida que a guerra se arrastava, sua sabedoria se tornou aparente. O aperto da Anaconda estava começando. O bloqueio naval foi uma tarefa monumental. A Marinha dos Estados Unidos da América teve que patrulhar mais de 3.500 milhas de costa do rio Potomac ao Rio Grande. No início da guerra, a Marinha era pateticamente pequena, mas o Norte, com seu poder industrial, rapidamente construiu uma das maiores frotas do mundo. Centenas de navios a vapor, veleiros e embarcações convertidas formaram um cordão de aço ao redor do Sul. O bloqueio nunca foi perfeito, mas se tornou cada vez mais eficaz com o passar do tempo. Para o Sul, que dependia da exportação de algodão para financiar sua guerra e da importação de armas e suprimentos da Europa, o bloqueio era um torniquete mortal. A resposta da Confederação foi a inovação e a ousadia. Eles construíram navios rápidos e de baixo perfil, pintados de cinza, para se misturarem com o nevoeiro da noite, chamados de corredores de bloqueio. Esses navios, muitas vezes operados por capitães britânicos em busca de lucros astronômicos, tentavam entrar e sair dos portos do Sul, como Charleston, Wilmington e Mobile, sob o nariz da frota da União. Era um jogo perigoso de gato e rato, cheio de perseguições noturnas e fugas desesperadas. Os corredores de bloqueio traziam suprimentos vitais, mas também artigos de luxo para a elite sulista, gerando ressentimento entre a população faminta. Embora tenham tido algum sucesso, eles não conseguiam suprir as necessidades de uma nação em guerra. O aperto da Anaconda continuava. O Sul, isolado do mundo, estava lentamente sufocando. A era da guerra naval, de madeira, estava chegando ao fim, e a Guerra Civil Americana foi seu funeral e o berçário de seu sucessor. Desesperados para quebrar o bloqueio, os confederados recorreram a uma nova e aterrorizante tecnologia: o navio de guerra encouraçado. Eles pegaram o casco de um navio a vapor da União afundado, o USS Merrimack, e o cobriram com placas de ferro inclinadas, criando uma fortaleza flutuante que eles rebatizaram de CSS Virginia. Em março de 1862, o Virginia navegou para Hampton Roads, Virgínia, e causou pânico. Os projéteis dos navios de madeira da União ricocheteavam em seu casco de ferro como se fossem pedras. O monstro de ferro afundou 2 dos maiores navios de guerra da União com facilidade. Parecia que o bloqueio estava prestes a ser quebrado, mas o Norte tinha sua própria arma secreta. No dia seguinte, um navio ainda mais estranho apareceu. Era o USS Monitor,
Projetado pelo inventor sueco-americano John Ericsson, o monitor era radicalmente diferente de qualquer navio já visto. Tinha um convés quase submerso e, em seu centro, uma única torre de canhão rotativa. Parecia, como alguns disseram, uma caixa de queijo em uma jangada. Por 4 horas, os dois monstros de ferro lutaram, trocando tiros a queima-roupa. Nenhum conseguiu danificar seriamente o outro. A batalha foi um empate, mas, estrategicamente, foi uma vitória da União. O Virginia foi neutralizado e o bloqueio se manteve. A Batalha de Hampton Roads marcou o fim de milênios de guerra naval com navios de madeira e o nascimento da Era dos Encouraçados. O futuro da guerra no mar havia chegado e era feito de ferro. Enquanto a marinha apertava o cerco na costa, o segundo braço da Anaconda se movia para estrangular o coração da Confederação, o rio Mississippi. O controle do Mississippi dividiria a Confederação, separando os estados cruciais do Texas, Arkansas e Louisiana do resto. Era uma tarefa para os exércitos do Oeste, liderados por generais como Ulysses S. Grant. A campanha foi uma guerra anfíbia, travada em rios lamacentos, pântanos e barrancos. Canhoneiras blindadas, parecidas com tartarugas de ferro flutuantes, duelavam com fortes ribeirinhos. Exércitos marchavam por terrenos difíceis para flanquear as posições confederadas. A captura da maior cidade da Confederação, Nova Orleans, em abril de 1862, por uma frota naval da União sob o comando do almirante David Farragut, foi um golpe impressionante. Farragut, em uma manobra noturna ousada, simplesmente passou correndo pelos fortes que guardavam a foz do rio. O último grande obstáculo era a cidade-fortaleza de Vicksburg, Mississippi. Situada em penhascos altos, com vista para uma curva acentuada do rio, Vicksburg era conhecida como a Gibraltar da Confederação. Jefferson Davis disse que Vicksburg é a unha que mantém as duas metades do sul juntas. E Grant estava determinado a arrancar essa unha. Sua campanha para tomar Vicksburg foi uma das mais brilhantes da história militar. Após várias tentativas frustradas de atacar a cidade pelo norte, Grant tomou uma decisão audaciosa. Ele marchou com seu exército pela margem oeste do rio, cruzou para o sul de Vicksburg com a ajuda da frota de canhoneiras e então, cortando suas próprias linhas de suprimento, mergulhou no interior do Mississippi. Vivendo da terra, seu exército venceu 5 batalhas em 18 dias, empurrando o exército confederado de volta para as defesas de Vicksburg. Ele então sitiou a cidade. Por 47 dias, a cidade e seu exército resistiram, enquanto os civis se escondiam em cavernas cavadas nas colinas de argila para escapar do bombardeio constante. Finalmente, em 4 de julho de 1863, famintos e sem esperança, eles se renderam. A queda de Vicksburg, um dia após a vitória em Gettysburg, foi o golpe de martelo que selou o destino da Confederação. O rio Mississippi estava agora nas mãos da União, e a Anaconda havia cortado sua vítima ao meio. O sul estava isolado, faminto e dividido. A guerra estava longe de terminar, mas seu desfecho estava se tornando cada vez mais claro. Em qual frente você apostaria suas fichas para vencer uma guerra? Nos heróis de um campo de batalha decisivo ou nos estrategistas anônimos de uma guerra econômica implacável? Compartilhe sua escolha estratégica nos comentários. A história julgará sua decisão. Enquanto os grandes exércitos manobravam e colidiam em campos de batalha que se tornariam lendários, uma outra guerra era travada nas sombras. Uma guerra sem uniformes, sem linhas de frente claras, onde as armas mais eficazes eram a decepção, o suborno e a traição. Era a guerra secreta dos espiões, sabotadores e conspiradores
um jogo mortal jogado nos salões da alta sociedade de Washington, nos becos de Richmond e até mesmo em terras estrangeiras. Ambos os lados entraram na guerra despreparados para a espionagem em grande escala. No início, as informações eram coletadas de forma amadora, através de desertores, prisioneiros de guerra e jornais, que publicavam abertamente os movimentos e a força dos exércitos. Mas logo, redes de inteligência mais sofisticadas começaram a se formar. No norte, o famoso detetive particular Alan Pinkerton foi encarregado de criar um serviço secreto para o general McClellan. Pinkerton era um mestre do disfarce e da infiltração, mas seu trabalho para o exército foi prejudicado por sua tendência a fornecer estimativas grosseiramente exageradas da força confederada, alimentando a cautela paralisante de McClellan. Mesmo assim, sua organização estabeleceu as bases para a futura inteligência militar americana. Seus agentes, homens e mulheres, operavam atrás das linhas inimigas, mapeando fortificações, relatando movimentos de tropas e identificando simpatizantes do sul no norte. A guerra secreta não era um domínio exclusivo dos homens. Na verdade, as mulheres muitas vezes se revelaram as espiãs mais eficazes, capazes de usar as expectativas sociais de sua época como a cobertura perfeita. Em Washington, uma das espiãs mais notórias da Confederação era Rose O'Neal Greenhow, uma viúva charmosa e influente com amigos em todos os altos escalões do governo. Em seu salão de festas, políticos e oficiais da União, seduzidos por seu charme e inteligência, inadvertidamente revelavam segredos militares. Greenhow transmitiu informações cruciais para o general Beauregard antes da primeira batalha de Bull Run, contribuindo para a vitória confederada. Ela foi finalmente descoberta pela agência de Pinkerton e colocada em prisão domiciliar, mas mesmo de lá, ela continuou a contrabandear mensagens. Eventualmente exilada para o sul, ela foi aclamada como uma heroína. Sua carreira de espionagem terminou tragicamente quando ela se afogou ao largo da costa da Carolina do Norte. Seu barco afundando enquanto tentava fugir de um navio de bloqueio da União, arrastada para o fundo pelo peso do ouro que ela carregava, pagamento da Confederação por seus serviços. A história dela era apenas uma entre muitas. Do outro lado, em Richmond, a capital confederada, Elizabeth Van Lew, uma rica solteirona e abolicionista convicta, operava uma das redes de espionagem mais eficazes da guerra, bem debaixo do nariz do governo confederado. Fingindo ser excêntrica e um pouco louca, apelidada de Crazy Beth, ela era ignorada pela alta sociedade de Richmond. Essa fachada lhe permitiu visitar a prisão de Libby, levando comida e remédios para os prisioneiros da União, mas, na verdade, coletando informações valiosas que eles haviam obtido. Ela contrabandeava as informações para fora da cidade, em ovos ocos e nas solas dos sapatos de seus servos. Sua obra-prima foi colocar uma de suas ex-escravas, Mary Bowser, que tinha uma memória fotográfica, como serva na Casa Branca Confederada, onde ela lia documentos na mesa do presidente Jefferson Davis. A rede de Van Lew forneceu à União informações cruciais sobre os movimentos de tropas e a força confederada em torno de Richmond por toda a guerra. A guerra secreta não se limitava à coleta de informações. Conspirações e complôs floresciam em ambos os lados. No norte, especialmente nos estados do meio-oeste, com fortes laços com o sul, sociedades secretas simpáticas à causa confederada surgiram. A mais famosa delas foi os Cavaleiros do Círculo Dourado, mais tarde conhecida como a Ordem dos Filhos da Liberdade. Esses Copperheads, como eram chamados seus membros, se opunham à guerra e à liderança de Lincoln. Eles
desencorajavam o alistamento, protegiam desertores e, em alguns casos, planejavam insurreições armadas para criar uma Confederação do Noroeste. Embora a ameaça real que representavam seja debatida pelos historiadores, suas atividades forçaram o governo da União a desviar recursos preciosos para manter a ordem na retaguarda. Agentes federais se infiltraram nessas organizações, levando a prisões em massa e julgamentos por traição. A linha entre dissidência política legítima e traição em tempo de guerra tornou-se perigosamente tênue. A guerra, afinal, não era apenas contra um inimigo externo, mas também contra inimigos internos. O medo da traição estava em toda parte. A paranoia se tornou uma ferramenta de governo, e as liberdades civis foram muitas vezes as primeiras vítimas. Lincoln, o grande emancipador, também foi o presidente que suspendeu o habeas corpus, permitindo que milhares de cidadãos fossem presos sem julgamento. Para ele, era um passo necessário para salvar a República da desintegração. Para seus críticos, era um ato de tirania. No final da guerra, quando a causa confederada se tornava cada vez mais desesperada, a guerra secreta assumiu um caráter ainda mais sombrio e destrutivo. O Serviço Secreto Confederado, operando a partir do Canadá, lançou uma série de operações de sabotagem e terrorismo no norte. Em novembro de 1864, agentes confederados tentaram incendiar a cidade de Nova York, colocando fogo em mais de uma dúzia de hotéis e no museu de P.T. Barnum. O plano falhou em grande parte devido à incompetência dos incendiários, mas espalhou o pânico. Houve também planos para sequestrar o presidente Lincoln, para libertar prisioneiros confederados de campos de prisioneiros e até para usar guerra biológica, espalhando febre amarela em cidades do norte. Essas operações não mudaram o resultado da guerra, mas revelaram a profundidade do desespero e do ódio que o conflito havia gerado. A Guerra nas Sombras mostrou que a cisão não dividia apenas exércitos em um campo de batalha. Ela envenenava a própria sociedade, transformando vizinhos em suspeitos e a lealdade em uma mercadoria perigosa. As batalhas mais importantes, às vezes, não são vencidas com canhões, mas com segredos sussurrados em salões de baile e traições seladas em becos escuros. A lealdade de espiões como Elizabeth Van Lew, que arriscou tudo por suas crenças em território inimigo, era uma arma tão poderosa quanto qualquer regimento. Sua coragem silenciosa ajudou a tecer a tapeçaria da vitória da União, fio por fio, no escuro. Uma escuridão que, no leste, estava prestes a ser iluminada pelo flash da maior batalha já travada no hemisfério ocidental. Depois da vitória confederada em Chancellorsville, em maio de 1863, uma obra-prima de audácia e tática que custou a vida de seu melhor general, Stonewall Jackson Robert E. Lee sentiu que o momento era propício para uma segunda invasão do norte. Seu exército da Virgínia do Norte estava no auge de seu poder e moral. Uma vitória decisiva em solo nortista poderia desmoralizar a população da União, fortalecer o movimento pela paz e talvez até garantir o reconhecimento diplomático da Confederação pela Grã-Bretanha e pela França. Era uma aposta de alto risco, mas Lee era um jogador por natureza. No início de junho, seu exército de 75 mil homens começou a se mover para o norte, contornando Washington e entrando na Pensilvânia. O exército do Potomac, agora sob o comando de um novo general, George Meade, que assumiu o comando apenas 3 dias antes da batalha, correu para interceptá-lo. O destino levaria os dois exércitos a uma pequena e sonolenta cidade da Pensilvânia, um entroncamento de estradas cercado por colinas e cumes suaves, um lugar chamado Gettysburg.
Nenhum dos dois comandantes planejava lutar ali. A batalha começou quase por acidente, em 1º de julho, quando uma divisão confederada, em busca de sapatos, entrou em confronto com a cavalaria da União a oeste da cidade. O que começou como uma escaramuça, rapidamente se transformou em uma grande batalha, à medida que mais e mais unidades de ambos os lados eram sugadas para o combate. No primeiro dia, os confederados, com a vantagem numérica, empurraram as forças da União de volta através da cidade de Gettysburg, que sofreu o caos dos combates de rua. As tropas da União em retirada se reuniram em um terreno elevado ao sul da cidade, uma série de cumes e colinas que formavam uma formidável linha defensiva em forma de anzol, Culp's Hill, Cemetery Hill e ao longo de Cemetery Ridge até 2 colinas rochosas chamadas Little Round Top e Big Round Top. O segundo dia da batalha, 2 de julho, viu alguns dos combates mais ferozes da guerra. Lee, acreditando que seu exército era invencível, decidiu lançar ataques em ambas as extremidades da linha da União. Os combates se alastraram por todo o campo de batalha, em locais cujos nomes se tornariam imortais na história militar americana: o Devil's Den, o Wheatfield, Campo de Trigo, e o Peach Orchard, Pomar de Pêssegos. A luta no Campo de Trigo foi particularmente brutal, um redemoinho de ataques e contra-ataques que deixou o campo literalmente encharcado de sangue. Mas o momento crucial do dia ocorreu no flanco esquerdo da União, em Little Round Top. A colina estava praticamente indefesa quando o general da União, Governor K. Warren, engenheiro-chefe de Meade, percebeu o perigo. Ele correu para encontrar tropas e encontrou o coronel Joshua Lawrence Chamberlain e seu 20º Regimento do Maine. Chamberlain e seus homens correram para o topo da colina e a defenderam desesperadamente contra repetidos ataques confederados. Com seus homens quase sem munição, Chamberlain ordenou uma carga de baioneta audaciosa, descendo a colina e varrendo os atacantes confederados. Sua defesa heróica salvou o flanco da União e, possivelmente, a batalha. Ao final do segundo dia, a linha da União havia se curvado, mas não se quebrado. Milhares de homens de ambos os lados jaziam mortos ou feridos. O rugido de centenas de canhões ecoava pelas colinas, um som de inferno que os sobreviventes jamais esqueceriam. Em 3 de julho, Lee estava convencido de que o centro da União havia sido enfraquecido pelos ataques do dia anterior. Ele decidiu arriscar tudo em um ataque frontal maciço contra o centro da linha em Cemetery Ridge. Seu segundo em comando, o general James Longstreet, argumentou veementemente contra o plano, acreditando que era um suicídio tático. Mas Lee não foi dissuadido. Por volta da 1h da tarde, a maior barragem de artilharia da guerra começou, com cerca de 150 canhões confederados bombardeando a posição da União por quase 2 horas. A artilharia da União respondeu e o ar se encheu de fumaça e do som ensurdecedor das explosões. Então, o bombardeio confederado diminuiu e da linha de árvores em Seminary Ridge emergiu uma visão ao mesmo tempo magnífica e terrível. Cerca de 12.500 soldados confederados, alinhados em uma frente de mais de 1 milha de largura, começaram a avançar através do campo aberto de quase 1 milha em direção à linha da União. Ficou conhecida como a Carga de Pickett. Eles marcharam com uma coragem disciplinada, como se estivessem em um desfile, diretamente para o fogo concentrado da artilharia e dos rifles da União. Foi uma carnificina. Lacunas enormes foram abertas em suas fileiras. Homens caíam aos montes. Apenas um pequeno grupo conseguiu alcançar a linha da União em um ponto chamado o ângulo,
onde foram rapidamente mortos ou capturados em combates corpo a corpo brutais. Em menos de 1 hora, a carga foi repelida. Mais da metade dos homens que participaram dela foram mortos, feridos ou capturados. A maré alta da Confederação havia atingido Gettysburg e agora estava recuando. Quando os sobreviventes da carga de Pickett cambalearam de volta para suas linhas, Lee cavalgou entre eles, dizendo: "É tudo minha culpa." Ele esperava um contra-ataque da União no dia seguinte, mas ele nunca veio. Meade, seu exército também terrivelmente mutilado, estava satisfeito em manter o campo. Em 4 de julho, o mesmo dia em que Vicksburg se rendeu a Grant sob uma chuva torrencial, o exército de Lee começou sua longa e dolorosa retirada de volta para a Virgínia. A Batalha de Gettysburg havia acabado. Em 3 dias de luta, os dois exércitos sofreram um total de mais de 50.000 baixas. Foi a batalha mais custosa da guerra. A invasão de Lee, ao norte, foi quebrada, e o exército da Virgínia do Norte nunca mais teria a força ofensiva para montar uma invasão em grande escala novamente. Gettysburg, junto com a queda de Vicksburg, foi o ponto de virada da Guerra Civil. O Sul ainda lutaria por quase 2 anos, mas a partir daquele momento, eles estariam lutando uma guerra defensiva, uma luta desesperada pela sobrevivência, não pela vitória. 4 meses depois, o presidente Lincoln viajou para Gettysburg para a dedicação de um cemitério nacional para os soldados que morreram lá. Em um discurso breve, de apenas 272 palavras, ele redefiniu o propósito da guerra e o futuro da nação. Ele falou de um novo nascimento da liberdade e resolveu que o governo do povo, pelo povo, para o povo, não perecerá da terra. O discurso de Gettysburg transformou o campo de batalha de um lugar de carnificina em um símbolo do sacrifício pela democracia e pela igualdade. A mitologia americana nasceu sobre os túmulos dos jovens que morreram ali. E foi ali, na esteira da carnificina, que o conceito de uma guerra total, uma guerra que não pouparia ninguém, começou a tomar forma na mente de alguns generais da União. Uma forma que se manifestaria em uma marcha de fogo e fumaça. A vitória em Gettysburg e a captura de Vicksburg haviam mudado o ímpeto da guerra, mas a Confederação estava longe de ser derrotada. O Sul ainda tinha exércitos formidáveis em campo e uma população determinada a lutar até o fim. A Guerra de Cavaleiros, se é que algum dia existiu, estava acabada. O conflito estava entrando em uma fase nova e mais brutal. A liderança da União percebeu que derrotar os exércitos confederados não era suficiente. Para vencer, eles teriam que quebrar a vontade de lutar do povo sulista. Eles teriam que levar a guerra para a retaguarda, para as fazendas, as fábricas e as casas. Eles teriam que fazer a guerra tão terrível que a população civil imploraria a seus líderes por paz. Essa era a filosofia da guerra total. E seu principal arquiteto e executor seria um general da União com olhos penetrantes e uma compreensão fria da natureza da guerra, William Tecumseh Sherman. Sherman, o amigo e subordinado de confiança de Grant, era um homem complexo, inteligente, articulado, mas também implacável e, para seus inimigos, a própria encarnação do mal. Ele havia visto a carnificina de Shiloh e Vicksburg e concluiu que a única maneira de acabar com a guerra rapidamente e salvar vidas a longo prazo era torná-la o mais destrutiva possível a curto prazo. A guerra é a crueldade e você não pode refiná-la, escreveu ele. E ele decidiu levar essa crueldade para o coração da Geórgia. Em maio de 1864, enquanto Grant iniciava sua campanha contra Lee na Virgínia, Sherman
agora no comando de todos os exércitos da União no Oeste, começou sua própria campanha para capturar a vital cidade industrial e de transporte de Atlanta. A campanha de Atlanta foi uma obra-prima de manobra, com Sherman usando sua superioridade numérica para flanquear repetidamente o exército confederado, forçando-o a recuar em direção à cidade. Após meses de combates e um cerco, Atlanta finalmente caiu em 2 de setembro de 1864. A captura de Atlanta foi um grande impulso para o moral do Norte e praticamente garantiu a reeleição de Abraham Lincoln em novembro. Mas para Sherman, a captura da cidade era apenas o começo. Ele então propôs um plano audacioso e aterrorizante. Ele cortaria suas linhas de comunicação e suprimento e marcharia com seu exército de 60 mil homens por 300 milhas, através do coração da Geórgia até a cidade costeira de Savannah. Seu exército viveria da terra, tomando o que precisasse da população local. O objetivo não era lutar contra o exército inimigo, que ele deixaria para trás, mas destruir a infraestrutura econômica e psicológica do Sul. Seria uma demonstração massiva do poder da União e um ato de punição contra o Estado, que era considerado um dos berços da secessão. Lincoln e Grant, apesar dos enormes riscos, aprovaram o plano. Em 15 de novembro, depois de ordenar que todos os civis evacuassem Atlanta e queimar seus edifícios militares e industriais, Sherman iniciou sua Marcha para o Mar. A Marcha para o Mar foi diferente de qualquer outra campanha da guerra. Não foi uma série de batalhas, mas uma campanha de destruição organizada. O exército de Sherman se espalhou por uma frente de 60 milhas de largura, um enxame de gafanhotos azuis devorando tudo em seu caminho. Eles eram seguidos por um rastro de chaminés enegrecidas, onde antes havia casas de fazenda, o que os soldados chamavam de sentinelas de Sherman. Eles destruíram ferrovias, aquecendo os trilhos sobre fogueiras e torcendo-os em torno de árvores, criando as famosas gravatas de Sherman. Eles abateram o gado, saquearam armazéns de alimentos, queimaram plantações e fábricas de algodão. O objetivo era a destruição econômica sistemática. Embora as ordens de Sherman proibissem a violência contra civis, o roubo e o vandalismo eram generalizados. Para os brancos sulistas, foi uma experiência de terror e humilhação. Eles viram seu mundo ser literalmente desmontado diante de seus olhos. Para os escravos afro-americanos, a chegada do exército de Sherman foi um jubileu. Milhares deles abandonaram as plantações e seguiram o exército, buscando a liberdade que ele trazia. A marcha se tornou uma procissão de libertação, embora a liberdade fosse caótica e incerta. Em 21 de dezembro, o exército de Sherman chegou a Savannah, que se rendeu sem luta. Sherman enviou um famoso telegrama a Lincoln. Eu lhe imploro que aceite como presente de Natal a cidade de Savannah, com 150 canhões pesados e munições em abundância, e também cerca de 25 mil fardos de algodão. A marcha de Fuadut. Sherman, através da Geórgia e mais tarde através das Carolinas, foi militarmente bem-sucedida. Ela quebrou a espinha econômica da Confederação e aterrorizou sua população. Provou ao Sul que seu governo não podia mais protegê-los. A guerra total funcionou, mas também deixou um legado de amargura e ódio que duraria por gerações. No Sul, Sherman se tornou a figura mais odiada da história americana, um vândalo que fez guerra contra mulheres e crianças. O mito de sua crueldade se tornou um pilar central da narrativa da causa perdida, do pós-guerra, a ideia de que o Sul foi esmagado não pela superioridade militar, mas pela barbárie nortista. A marcha levanta questões morais que são
debatidas até hoje, foi um mal necessário para acabar com um conflito terrível? Ou foi um ato de terrorismo de Estado que cruzou a linha da guerra civilizada? Você se depara com uma escolha estratégica impossível. Para acabar com uma guerra devastadora, você autorizaria uma campanha que quebra as regras da guerra, visando a infraestrutura e a moral do inimigo para forçar uma rendição rápida? Escolha a estratégia implacável para salvar vidas a longo prazo, ou a guerra honrada, mesmo que prolongue o sofrimento. Sua decisão está nos comentários. Enquanto Sherman cortava o coração da Confederação, uma luta de natureza muito diferente estava ocorrendo na Virgínia. Era um duelo de titãs, um confronto entre os dois generais mais famosos da guerra. Em março de 1864, Abraham Lincoln, finalmente convencido de que havia encontrado o general que venceria a guerra para ele, promoveu Ulysses S. Grant a tenente-general. Ele deu o comando de todos os exércitos da União. Grant, ao contrário de seus predecessores, decidiu estabelecer seu quartel-general com o exército do Potomac no leste. Seu plano era simples e brutal. Ele usaria a superioridade esmagadora da União em homens e material para atacar o exército da Virgínia do Norte de Robert E. Lee implacavelmente, sem trégua. Ele não se importava em vencer batalhas individuais. Seu objetivo era destruir o exército de Lee. Ele sabia que podia substituir suas perdas, mas Lee não. Seria uma guerra de atrito, uma matemática sombria, de aniquilação. Grant disse a Lincoln: "Onde quer que Lee vá, eu irei também." Ele estava prestes a iniciar a campanha mais sangrenta e contínua da guerra, uma luta que transformaria as florestas e campos da Virgínia em um matadouro. A imprensa do Norte, chocada com as baixas, o apelidaria de o açougueiro. Mas Grant era simplesmente um homem que entendia a lógica terrível da guerra industrial. Ele era o oposto da imagem do general cavalheiresco. Ele era o rosto da guerra moderna. No início de maio de 1864, o exército do Potomac, com mais de 100.000 homens, cruzou o rio Rapidã e mergulhou em uma área de floresta densa e matagal conhecida como Wilderness. Era o pior lugar imaginável para lutar uma batalha. A visibilidade era quase nula. As linhas de batalha se desintegraram em pequenos combates caóticos. Os soldados lutavam às cegas, atirando em flashes de fuzis na fumaça. A vegetação seca pegou fogo e os feridos que não podiam se mover foram queimados vivos. O som dos gritos dos homens presos nas chamas assombraria os sobreviventes para sempre. A Batalha do Wilderness durou 2 dias e foi um inferno na terra. A União sofreu perdas muito maiores que a Confederação. Qualquer outro general da União antes de Grant teria declarado a operação um fracasso e recuado para o outro lado do rio para se reorganizar. Mas Grant não era como os outros generais. Na noite após o segundo dia de luta, o exército começou a marchar. As tropas, acostumadas ao padrão de avanço e recuo, presumiram que estavam recuando novamente. Mas quando chegaram a uma encruzilhada, a coluna virou para o sul, não para o norte. Para o sul, em direção a Richmond, em direção ao exército de Lee. Os soldados finalmente entenderam. Eles não estavam recuando. Pela primeira vez, eles tinham um comandante que não desistiria. Eles explodiram em vivas. A teimosia de Grant reacendeu a esperança em um exército que conhecia principalmente a derrota. A campanha se tornou um moedor de carne implacável. Lee, o mestre da defesa, a astuta raposa, sempre conseguia colocar seu exército menor entre Grant e Richmond. Grant o atacava, sofria perdas terríveis e então, em vez de recuar, simplesmente se movia para a usina esquerda.
tentando flanquear Lee e forçá-lo a lutar novamente. A Batalha de Spotsylvania Courthouse se seguiu. O combate se concentrou em uma parte da linha confederada em forma de salient, apelidada de Mule Shoe. Em um ponto, o ângulo sangrento, os combates foram alguns dos mais selvagens de toda a guerra. Por quase 24 horas, os dois lados lutaram corpo a corpo sobre as trincheiras de terra, muitas vezes atirando um no outro através de fendas nas paredes de toras. A chuva transformou o chão em um lamaçal de sangue. Os corpos se empilhavam tão alto que os homens os usavam como parapeitos. Era uma carnificina medieval, travada com armas modernas. A campanha continuou implacável. Em Cold Harbor, Grant, frustrado com sua incapacidade de quebrar a linha de Lee, ordenou um ataque frontal, maciço contra as posições confederadas entrincheiradas. Foi um desastre. A União perdeu 7.000 homens em menos de uma hora. Muitos dos soldados, sabendo o que estava por vir, haviam passado a noite anterior costurando seus nomes em seus uniformes para que seus corpos pudessem ser identificados. Foi um massacre que Grant lamentaria pelo resto de sua vida. Em um mês de combates, da Wilderness a Cold Harbor, o exército da União sofreu quase 60.000 baixas, o equivalente a todo o exército de Lee no início da campanha. As perdas chocaram o norte. A oposição à guerra cresceu, mas Grant não vacilou. Ele entendia que, embora suas perdas fossem maiores em números absolutos, as perdas de Lee eram proporcionalmente mais devastadoras. O Sul estava ficando sem homens. Após Cold Harbor, Grant mudou de tática novamente. Ele executou uma manobra brilhante, cruzando o rio James e movendo-se para atacar a cidade de Petersburg, um centro ferroviário vital que abastecia Richmond. Se Petersburg caísse, a capital confederada teria que ser abandonada. Lee foi forçado a correr para defender a cidade. O que se seguiu não foi mais uma guerra de manobras, mas uma guerra de trincheiras, um prenúncio sombrio do que seria visto na Europa 50 anos depois. Por quase 10 meses, os dois exércitos se enfrentaram em uma rede de trincheiras que se estendia por quilômetros. A vida nas trincheiras era um pesadelo de lama, doença e medo constante de atiradores e bombardeios de artilharia. A guerra se transformou em uma rotina industrializada de morte. O confronto entre o açougueiro Grant e a raposa Lee havia se transformado em uma guerra de cerco, uma lenta e agonizante asfixia do coração da Confederação. A coragem e o brilhantismo tático de Lee não eram páreo para a lógica implacável do atrito de Grant e a esmagadora vantagem industrial do Norte. O fim estava se aproximando, não em um clarão de glória, mas no fedor e na miséria das trincheiras de Petersburg. A questão não era mais se o Sul perderia, mas quando e como. O ato final deste drama sangrento estava prestes a começar. O cerco de Petersburg se arrastou pelo inverno de 1864 e 1865. Para os soldados do exército de Lee, foi um período de sofrimento indescritível. Famintos, com roupas esfarrapadas e muitas vezes descalços, eles se agarravam às suas trincheiras lamacentas, enquanto o exército bem abastecido de Grant estendia suas linhas cada vez mais para o oeste, cortando as últimas ferrovias que levavam a Petersburg. As deserções do exército confederado aumentaram para níveis epidêmicos. O Sul estava se desintegrando por dentro. Em março de 1865, Lee fez uma última e desesperada tentativa de romper o cerco, mas o ataque falhou. Em 2 de abril, Grant finalmente lançou um ataque em grande escala que rompeu as linhas confederadas enfraquecidas. Petersburg
havia caído. Naquela noite, o governo confederado evacuou Richmond. A capital da Confederação, que havia resistido a tantos ataques por 4 anos, foi abandonada. Para evitar que seus suprimentos caíssem em mãos inimigas, os soldados confederados em retirada incendiaram armazéns e o fogo se espalhou, consumindo grande parte do distrito comercial da cidade. No dia seguinte, as tropas da União, incluindo regimentos de soldados negros, marcharam para a capital caída. O presidente Lincoln, que estava visitando o quartel-general de Grant, viajou para Richmond e caminhou por suas ruas fumegantes, sendo saudado como um libertador por multidões de ex-escravos. Era uma cena de poder simbólico quase inimaginável. O exército de Lee, agora com menos de 30.000 homens famintos, tentou escapar para o oeste, na esperança de se juntar a outras forças confederadas na Carolina do Norte. Mas a cavalaria da União estava em seus calcanhares e a infantaria de Grant os seguia de perto. A retirada se tornou uma corrida desesperada. O exército confederado, exausto e sem comida, foi finalmente encurralado perto de um pequeno vilarejo chamado Appomattox Courthouse. Lee sabia que a luta era inútil. Continuar significaria apenas o sacrifício sem sentido de seus homens restantes. Ele decidiu que não tinha outra escolha a não ser se render. Em 9 de abril de 1865, domingo de Ramos, Robert E. Lee, em seu impecável uniforme cinza, encontrou-se com Ulysses S. Grant, que chegou em um uniforme enlameado na casa de Wilmer McLean. Ironicamente, a primeira grande batalha da guerra, Bull Run, havia sido travada na propriedade anterior de McLean, na Virgínia, fazendo com que ele dissesse que a guerra começou em seu quintal e terminou em sua sala de estar. A cena foi solene e digna. Grant, generoso na vitória, ofereceu termos que Lee considerou honrosos. Os soldados confederados teriam que entregar suas armas, mas os oficiais poderiam manter suas espadas e armas pessoais. Qualquer homem que possuísse um cavalo ou uma mula poderia levá-lo para casa, para ajudar na lavoura da primavera. Grant também ordenou que rações fossem fornecidas ao exército faminto de Lee. Quando Lee partiu, os soldados da União começaram a aplaudir, mas Grant os silenciou. "Os rebeldes são nossos compatriotas novamente", disse ele, "e a melhor maneira de nos alegrarmos com sua derrota é nos abstermos de qualquer demonstração de triunfo." A guerra havia terminado com uma nota de reconciliação. A notícia da rendição de Lee se espalhou rapidamente, desencadeando celebrações selvagens no norte. A guerra, que havia custado mais de 620.000 vidas, finalmente havia acabado. Washington estava em festa. Multidões se reuniram do lado de fora da Casa Branca e Lincoln, em seu último discurso público, falou não de triunfo, mas dos desafios da reconstrução e da necessidade de trazer os estados do Sul de volta à União com caridade para com todos e malícia para com ninguém. Ele estava focado em curar as feridas da nação. Em 14 de abril, Sexta-feira Santa, apenas 5 dias após a rendição de Lee, Lincoln e sua esposa, Mary, decidiram relaxar e assistir a uma peça no Teatro Ford. Ele estava de bom humor, otimista com o futuro. Durante o terceiro ato, um homem entrou sorrateiramente no camarote presidencial que não estava guardado. O homem era John Wilkes Booth, um ator famoso e um fanático simpatizante da Confederação. Booth colocou uma pequena pistola Derringer na parte de trás da cabeça do presidente e atirou. Ele então pulou do camarote para o palco, quebrando a perna na queda, gritou "Sic semper tyrannis", assim sempre aos tiranos, o lema da Virgínia, e escapou pela porta dos fundos. O presidente foi levado para uma casa do outro lado da rua, onde morreu na manhã seguinte. A nação, que mal havia começado a celebrar
O fim de uma tragédia mergulhou em uma nova. O assassinato de Lincoln foi o tiro final e mais cruel da Guerra Civil. Ele matou o único homem com a autoridade moral e a sabedoria política para guiar o país através do difícil processo de reconstrução. A bala de Booth não apenas matou um presidente, ela assassinou a esperança de uma paz magnânima. Em seu lugar, plantou as sementes da vingança, do caos e de um século de conflito racial que se seguiria. O país havia perdido seu capitão no momento em que a tempestade havia passado, mas a perigosa jornada de volta ao porto estava apenas começando. A morte de Abraham Lincoln elevou-o ao status de mártir e salvador da União, mas deixou um vácuo de liderança no momento mais crítico da história da nação. O vice-presidente Andrew Johnson, um sulista unionista do Tennessee, tornou-se presidente. Johnson compartilhava da visão de Lincoln de uma reconstrução rápida e leniente, mas carecia de sua habilidade política e de sua estatura moral. Ele rapidamente entrou em conflito com os republicanos radicais no Congresso, que acreditavam que o Sul deveria ser punido e que os direitos civis e políticos dos 4 milhões de ex-escravos recém-libertados deveriam ser garantidos pelo governo federal. O período conhecido como Reconstrução, de 1865 a 1877, tornou-se uma batalha feroz pelo significado e pelos resultados da guerra. Para os afro-americanos, foi um breve período de esperança e progresso sem precedentes, muitas vezes chamado de a Segunda Fundação da América. As emendas 13ª, 14ª e 15ª da Constituição aboliram a escravidão, concederam cidadania e direitos iguais perante a lei e garantiram o direito de voto aos homens negros. Com a proteção das tropas federais que ocupavam o Sul, os afro-americanos votaram em massa, elegeram seus próprios representantes para os governos estaduais e para o Congresso dos Estados Unidos da América e criaram escolas, igrejas e outras instituições para construir suas comunidades. Foi uma explosão de participação democrática que transformou a sociedade sulista. No entanto, essa transformação foi recebida com uma resistência violenta e implacável por parte de muitos brancos sulistas que se recusavam a aceitar a nova ordem social e racial. Eles viam a reconstrução como um período de humilhação, corrupção e governo negro. Para restaurar a supremacia branca, eles recorreram ao terrorismo. Organizações como a Ku Klux Klan, compostas em grande parte por veteranos confederados, lançaram uma campanha de intimidação e violência contra afro-americanos e seus aliados brancos. Usando capuzes brancos para esconder suas identidades, eles cavalgavam à noite, queimando casas e igrejas, espancando e assassinando líderes negros e eleitores republicanos. Era uma guerra de guerrilha travada para reverter os resultados da Guerra Civil. O governo federal tentou reprimir essa violência, mas seu compromisso vacilou com o tempo. O Norte, cansado da guerra e dos problemas persistentes do Sul, começou a perder o interesse na proteção dos direitos dos afro-americanos. Um acordo político em 1877, que resolveu a disputada eleição presidencial daquele ano, resultou na retirada das últimas tropas federais do Sul. A reconstrução havia terminado. Para os afro-americanos, foi uma traição. A nação que lhes prometera liberdade e igualdade, agora os abandonava ao domínio de seus antigos senhores. Com o fim da reconstrução, os governos controlados pelos brancos no Sul rapidamente começaram a desmantelar os ganhos da era. Eles aprovaram uma série de leis, conhecidas como Leis de Jim Crow, que impunham a segregação racial em todos os aspectos da vida, desde escolas e transporte até bebedouros e cemitérios.
Eles também usaram métodos como impostos de votação, testes de alfabetização e violência direta para privar sistematicamente os homens negros do direito de voto. Uma nova forma de escravidão surgiu através do sistema de parceria e do arrendamento de condenados. A supremacia branca foi restaurada com força total. O Sul havia perdido a guerra, mas estava vencendo a paz. Ao mesmo tempo, uma nova narrativa sobre a Guerra Civil começou a tomar forma, uma narrativa que se tornaria conhecida como o mito da causa perdida. Essa interpretação revisionista da história argumentava que a guerra não foi travada pela escravidão, mas por uma causa nobre, a defesa dos direitos dos estados e da soberania do Sul contra a agressão tirânica do Norte. Nesta narrativa, os líderes confederados como Robert E. Lee foram retratados como cavaleiros cristãos virtuosos e os soldados confederados como heróis valentes que lutaram para proteger suas casas. A escravidão foi minimizada como uma instituição benigna e os escravos como servos leais e felizes. O mito da causa perdida foi promovido através de livros, discursos e da construção de milhares de monumentos confederados em todo o Sul. Tornou-se uma espécie de religião civil, uma forma de justificar a derrota e de santificar a causa pela qual tantos haviam morrido. Mais importante, ajudou a justificar a ordem social de Jim Crow, retratando a reconstrução como um erro trágico que a restauração da supremacia branca havia corrigido. A cisão que rasgou a América em duas em 1861 não desapareceu com a rendição em Appomattox. A guerra nos campos de batalha terminou, mas a guerra pela memória e pelo significado daquele conflito continuou. As feridas nunca cicatrizaram completamente. Elas apenas foram cobertas. O paradoxo de uma nação concebida em liberdade, mas construída sobre a escravidão, não foi resolvido. A guerra removeu a escravidão como uma instituição legal, mas não removeu o racismo que a sustentava. A luta para cumprir a promessa de igualdade da nação, o novo nascimento da liberdade, de que Lincoln falou em Gettysburg, continuaria por mais um século e ainda ressoa nos debates de hoje. A Guerra Civil não é apenas um evento no passado distante. É um espelho no qual a América moderna ainda vê o reflexo de suas divisões mais profundas, suas contradições mais dolorosas e sua busca interminável por uma união mais perfeita. A cisão nunca foi totalmente superada. Ela apenas mudou de forma, escondeu-se sob a superfície, esperando por momentos de crise para reaparecer. A guerra terminou com uma rendição, mas a batalha, por seu significado, não. Alguns dizem que devemos nos lembrar de cada ferida para que ela nunca se repita. Outros acreditam que, em nome da unidade, é melhor esquecer as páginas mais dolorosas. Diga-nos, o que você escolheria para sua história? Uma memória torturante que não dá paz, ou um esquecimento salvador que arrisca repetir erros? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.